Oi, aqui é a Nina e esse é o vídeo de leituras de agosto de 2024. Tô gravando um pouco mais no improviso, eu acho que os microfones estão sem bateria, eu não coloquei eles para carregar e eu precisava gravar agora, então vai ser sem microfone, tá chovendo, talvez tenha um pouquinho de barulho. E já tá noite, escureceu já, começo de noite. Estou com o meu ring light aqui, então estou dando o meu melhor, mas se tiver com uma luz um pouco diferente também é por conta disso. Geralmente eu gravo de dia e aí hoje precisei gravar à noite. Mas vamos lá, tem algumas coisas para eu comentar sobre agosto. Já estão cansados de saber que agosto foi um mês totalmente fora da rotina, que eu fiquei doente praticamente o mês inteiro e que além disso eu viajei e várias coisas do tipo. Mas eu finalizei 2 leituras em agosto. Tem várias coisas que ficaram em andamento de agosto ainda. Também tem alguns recebidos e também tem um assistido que eu queria comentar. Então, apesar de eu só ter finalizado 2 leituras, tem algumas coisinhas para eu falar aqui hoje. Eu vou começar pelas leituras finalizadas. E as 2 foram do Paul Auster. Invisível e Baumgartner, que assim que chegou, eu obviamente já li. E temos o primeiro livro do Paul Auster, do qual eu não gostei muito, que foi o Invisível. Ele tem várias coisas, assim, elementos comuns, da mesma forma que tem na internet aquele bingo do Murakami, né, de que existem elementos repetidos em obras do Murakami, que qualquer livro que você pegar vai ter pelo menos algum daqueles elementos. E com o Paul Auster isso existe muito, então aqui a gente tem, né, na verdade nós temos um senhor de idade já, que tá ali doente e ele resolve contar a sua história, escrever, na verdade, né, a história dele, alguns acontecimentos na vida dele, que a vida dele começou a degringolar a partir do momento que ele conhece uma determinada pessoa, né, um homem ali meio misterioso. E na vida já idoso ali, quando ele tá com câncer, etc., ele escreve essa história e ele envia, né, para um amigo dele de adolescência, enfim, da faculdade, que se tornou um escritor famoso. E aí nós temos, então, apesar de ser uma pessoa idosa contando, a gente vai acompanhar esse jovem, né, que tá ali no início da vida, ele quer ser escritor, poeta, aí a gente vê toda a interseção com o Paul Auster, apesar de aqui eu ter minhas suspeitas de que talvez a parte mais autobiográfica esteja na figura desse escritor que se tornou mais famoso. Como o Paul Auster escreve muitos elementos assim que tem a ver, né, com a vida dele, eu fiquei me perguntando se ele teve um amigo com o qual essas coisas aconteceram, né, na universidade, mas enfim, isso é tudo especulação da minha parte. E enfim, esse livro ele já vai ter, eu até comentei, eu não lembro se foi no Instagram ou em algum vlog em que eu tava lendo, que ele já começa com um tom mais pesado, que é uma coisa que não é tão comum acontecer nas obras do Paul Auster. Mas eu achei muito estranho esse homem misterioso ali, eu acho que falta um pouco na construção, apesar de uma parte significativa da história ser justamente pra gente não saber o que tá por trás dessa figura, mas ele não me pegou como os outros livros do Paul Auster me pegaram, com certeza é o que eu menos gostei. Ainda assim foi uma leitura rápida, a escrita do Paul Auster, né, eu sou apaixonada, gosto muito da forma como ele trata esses elementos e tem isso de novo aqui, né, esse homem reflete sobre como a vida dele poderia ter tomado um rumo totalmente diferente caso ele não conhecesse esse homem, porque esse homem vai ser responsável por realmente muitas mudanças que ele precisa fazer na vida, assim, né? Coisas que fogem um pouco até ao controle dele. Mas não gostei tanto quanto as outras coisas do Paul Auster que eu já li. Então, se alguém já leu, me conta aqui o que acha desse e veremos qual será o próximo. Mas ainda no mesmo mês eu também finalizei o Baumgartner, que é o novo, que foi o último escrito pelo Paul Auster. E aí vocês podem ver que minha relação com esse já foi bem diferente. Eu gostei muito, muito desse aqui. Eu diria que eu gostei mais da primeira metade do que da segunda, mas ainda assim foi um livro do qual eu gostei muito. E aqui a gente já consegue ver o Paul Auster mais maduro mesmo, refletindo muito provavelmente sobre o fim da vida. Uma coisa que é um pouco comum no Paul Auster são
personagens, né? Esses personagens escritores, etc. Aqui a gente tem a mesma coisa, né? Um professor aposentado de filosofia que escreve. Ele perdeu a sua esposa há 10 anos e isso ainda é uma questão grande na vida dele. Ele vive um certo luto, ele tem um quarto onde ficam as coisas dela, ela escrevia poesia, e essas coisas ficam fechadas. Então aqui a gente tem tanto essa questão do luto muito presente, inclusive já estou com alguns livros separados para gravar uma parte 2 daqueles livros sobre o luto, que eu acho que esse aqui representa muito, mas ele também traz esse envelhecer, não só um medo, assim, aqui temos a questão da parte física, mas um medo de perder realmente a memória ou de se deixar de ser quem se é. E isso vai aparecer num outro livro que eu já li em setembro, ainda não vou falar sobre ele aqui, mas... E enfim, ele tem as reflexões nesse sentido, e aí a gente vai acompanhar um período na vida, né, desse homem, em que algumas coisas acontecem, algumas boas, outras ruins, e como isso muda a perspectiva dele sobre esse restante de vida que ele tem pela frente, sendo um homem, se eu não me engano, há 71 anos, então início da velhice, e com a perda da esposa. E um fato curioso é que tem em várias obras, né, do Paul Auster, a gente tem esse homem idoso que perde a esposa. Eu acho que era um medo muito grande do Paul Auster, e no caso dele não aconteceu, né, ele faleceu antes da esposa, mas dá pra sentir que era uma questão pra ele. Enfim, gostei bastante desse aqui, fica super recomendado. Como acabou de lançar, ele tá um pouco mais no hype também, então quem já leu me conta o que achou. De finalizados foram esses. Coisas em Andamento, 1 milhão. Vamos lá. O Conde de Monte Cristo. Como vocês já sabem, né, obviamente que eu não finalizei, mas eu tenho avançado bastante nele. Eu tô gravando esse vídeo já é quase metade de setembro, então eu não vou conseguir saber aonde que eu parei em agosto, mas hoje eu tô na página 1125. Eu tô com aquelas metinhas, geralmente nas semanas normais, tô colocando 5 capítulos por semana, e nesse ritmo, eu não contei quantos capítulos faltam, mas com certeza eu acabaria esse ano. Tá bem se encaminhando para um desenrolar, assim, então tô bem fluida nessa leitura. Basicamente todo dia eu leio um capítulo, tá fluindo muito bem, depende do tamanho do capítulo, até 2. Então, conto pra vocês. Eu gosto muito, muito desse livro, né? Eu acho que como eu tô lendo há muito tempo, talvez não pareça. Eu não tenho um ritmo de vida em que eu consigo mais ler calhamaços muito rápido, e eu tenho a tendência de acabar deixando de lado, então calhamaço é uma coisa que talvez eu precise priorizar mais em férias, em momentos assim, mas eu estou gostando muito dessa leitura. O tempo que eu tô levando para concluir ele não significa que eu não estou gostando, pelo contrário, eu acho que ele vai entrar naquela lista de clássicos que você pode ler sem medo, porque é um novelão, não tem absolutamente nada de difícil e de, enfim, lento nessa história. Outro que já está em andamento há 1 milhão de anos e que eu estou aí na meta de terminar é O Cérebro no Mundo Digital. Estou agora indo para a carta 7, eu ainda não li a carta dessa semana, então amanhã eu devo ler essa carta 7. E aí vão faltar só 2. Então, pretendo finalizar esse aqui ainda em setembro, mais tardar em outubro. Tô gostando bastante, o último que eu li era mais focado ali na parte das crianças. Eu não tenho criança, né, filho, mas eu tenho um irmãozinho pequeno e, enfim, acho que como sociedade a gente precisa muito olhar para como o mundo digital, né, já tá interferindo e trazendo mudanças, inclusive no cérebro das crianças. Então ele falou bastante sobre isso nessa última carta. E agora a carta 7 é a ciência e a poesia no aprendizado e no ensino da leitura. Além disso, eu comecei meio na louca, e no vlog que vocês acompanharam, a ler como que chama? Pequenos Discursos e um Grande, de Hilda Hilst. E eu só li o que eu li naquele período, não li mais nada, preciso dar vazão, mas ele é mais uma novela, né, então
Faltaria pra mim aqui umas 30 páginas pra finalizar, porque naquele vlog eu li um tantinho dele e ele é mais curto. Então fica pra setembro, eu não peguei mais nesse, mas preciso pegar. E o outro, o último, por fim, que ainda está em andamento, é um Cântico para Leibowitz. Esse aqui também acabou ficando um pouco mais parado, e na verdade semana passada eu viajei e fiquei fora a semana inteira, então eu já sabia, né, que eu não ia conseguir no começo de setembro dar vazão nas leituras, mas o fato é que esse aqui tá meio empacado. Eu refleti hoje de manhã se eu ia abandonar ou não. Eu já fui uma pessoa que abandonava livros com muita facilidade, e ultimamente eu tenho ficado um pouco mais relutante, e em especial esse aqui, porque eu já passei da metade. Então eu pensei, desperdicei todo esse tempo. Não é que eu deteste ele, mas eu acho que eu não tô muito num clima. Ele mistura muita coisa, ao mesmo tempo que eu consigo entender porque ele é classificado como ficção científica e ele tem tempos diferentes acontecendo. Ele tem uma questão muito religiosa, vibes meio Nome da Rosa, assim, em tema, que aí misturado com a ficção científica fica um pouco complexo, muita nomenclatura. Então eu acho que é mais uma questão de timing mesmo. Mas eu peguei hoje ele pra dar uma vazão, então eu já avancei acho que mais uns 3 capítulos hoje pra ver se eu finalizo. Se eu não finalizar esse aqui em setembro, aí sim eu vou abandonar, porque eu não estou com mais muitas coisas em andamento, tirando essas aqui que eu mostrei, mas eu não comecei nenhum pra substituir o último que eu finalizei, pra ver se eu consigo dar vazão nesses aqui primeiro. Então estou nessa tentativa de finalizar mais um antes de pegar mais uma coisa pra ler. De agosto eram essas as leituras que já estavam em andamento e que eu ainda não finalizei. Já estamos em setembro, mas tem outros 3 livros que chegaram por aqui. Um deles é esse aqui que eu já comecei a ler, spoiler também, mas foi em setembro que eu comecei a ler, que é o Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso, que é um livro de ensaios, né? Eu não vou dar muitos detalhes porque ele é uma leitura de setembro, né? Mas ele estava na minha lista fazia muito tempo, e como eu finalizei esse último livro que eu finalizei, que vocês ainda não sabem qual também é um livro de não ficção, eu quis pegar algo nesse mesmo sentido, e tô gostando bastante. Ele é bem diferente do outro que eu li, ele é bem mais complexo, mas eu venho contar pra vocês, possivelmente eu termino esse aqui ainda em setembro. Fora isso, esse aqui é um recebido, Obsessão pelo Cliente. Eu trabalho, né, com o sucesso do cliente, não sei, acho que a maioria, muitas pessoas aqui não devem saber, mas eu trabalho com o sucesso do cliente numa empresa de tecnologia, e aí nós tivemos lá um encontro das lideranças da empresa, alinhamento estratégico para o ano que vem, etc. E o cliente é um dos focos, isso deixa a gerência de sucesso do cliente muito feliz. E aí a gente ganhou esse livro aqui, dizem que é muito bom, eu ainda não li, como vocês podem ver tá no plástico. E eu fui pra casa da minha mãe, e esse aqui eu peguei emprestado, minha mãe tá assinando a tag, e eu queria bastante ler algo da Júlia Dantas. Esse aqui ela se chama Rodolfo, então peguei emprestado, também está no plástico ainda, como vocês viram, e depois que eu ler eu conto pra vocês o que eu achei. De leituras eram essas, eu achei que esse vídeo seria curtinho, porque eu só terminei 2 livros, mas no fim das contas tiveram bastante coisas aqui. Mas além disso, eu queria indicar um filme, porque é difícil, né, eu assistir coisas que eu quero indicar e, enfim, que eu gosto. Mas eu assisti Tipos de Gentileza. Eu já tinha comentado aqui que eu sou muito fã do Yorgos Lanthimos, né, ele é o mesmo diretor de Pobres Criaturas, que ficou bem conhecido por conta do Oscar e tudo mais. E já saiu o Tipos de Gentileza, que é outro filme dele, e eu adorei. São como se fossem contos, assim, são 3 histórias que elas não têm uma ligação direta, apesar de ter os mesmos atores, que é uma coisa que eu também gostei muito, mas elas têm esse fio condutor que seria a gentileza, quase num sentido irônico, que é uma coisa que o Yorgos Lanthimos faz muito. Quem conheceu o trabalho do Yorgos Lanthimos pelo Pobres Criaturas talvez se choque um pouco, porque ele é bem mais creepy, assim, ele vai para um lado bem mais sombrio, que é o que eu gosto mais no Yorgos Lanthimos. Então, ele é sempre esquisito, os filmes dele sempre têm essa característica estranha,
que eu não acho que todo mundo vai gostar. E em Pobres Criaturas ela vai para um lado mais cômico, que é algo que também acontece em A Favorita, que é um outro filme dele também com Emma Stone, que tem essa pegada semelhante, assim, que ela vai mais para algo engraçado, mas com crítica e etc. Todos esses pontos que é o que faz com que eu goste dele. Mas eu gosto ainda mais dos filmes que são mais puxados pro drama ou só pro sombrio mesmo. Tem o Sacrifício do Servo Sagrado, que possivelmente seja o meu preferido, e o Tipos de Gentileza vai para esse lado. Então, eu recomendo não só o Tipos de Gentileza, é um daqueles filmes que você vai sair do cinema, ou enfim, terminar o filme sem saber o que você pensa sobre ele, muito possivelmente, porque é difícil tirar conclusões na hora, mas ele com certeza mexe com a gente, e eu acho que é isso que eu mais gosto. Eu adoro esse sentimento de sair de um filme meio perturbada e de imediato nem saber o que eu achei, porque eu tô perturbada demais para tomar uma decisão. Eu descreveria dessa forma o Tipos de Gentileza. E, enfim, se você gosta desse tipo de sentimento e desse tipo de filme, você vai gostar. Mas já preparo, né, de que ele não tem a mesma vibe do Pobres Criaturas, porque possivelmente é o filme do Yorgos Lanthimos que ficou mais famoso. O Lagosta também, eu acho que fez algum sucesso na época. O Lagosta não é mais para um lado dramático, mas tem um pouquinho de sombrio também. Gosto muito do Lagosta. Mas enfim, fazia tempo que eu não assistia um filme que eu gostava tanto e que eu queria recomendar aqui, então fica essa recomendação. Foi isso que aconteceu aqui no mês de agosto, bastante coisa. Logo mais eu já tô aqui para falar de setembro, porque o mês já tá no meio e tem bastante leitura. Espero que em setembro, estou aqui tentando me comprometer, eu consiga finalizar pelo menos, né, o Cérebro no Mundo Digital, o da Hilda Hilst e o Cântico para a Live of Its Own vai ser finalizado ou eu vou abandonar, mas veremos. Vejo vocês no próximo vídeo.